A configuração de uma análise multidimensional pode ser realizada utilizando o assistente, mas poderá também configurar a mesma preenchendo os campos disponíveis neste ecrã. Neste caso, vou utilizar uma análise multidimensional existente para explicar cada um dos campos aqui visíveis. Para começar, a análise deve ter um nome, um título, o qual é definido logo no primeiro campo deste ecrã. De seguida, poderá definir um grupo para esta análise multidimensional. Este grupo será útil para classificar e agrupar as mais diversas análises do seu PHCCS, de forma a estas poderem ficar organizadas num painel global de análises, que é o local a partir do qual a maioria dos utilizadores irá utilizar para aceder a esta análise. Aqui pode ver então que esta análise pertence ao grupo Vendas, o que significa que o utilizador, no seu dia a dia, irá aceder ao painel global de análises e poderá encontrar no nó Análises Multidimensionais o grupo Vendas. E aqui está a sua análise multidimensional para consulta. Voltando à configuração da análise multidimensional, abaixo neste separador encontra a configuração de origem de dados, a qual poderá ser uma análise avançada ou, em alternativa, poderá indicar uma tabela principal, que neste caso é a tabela de linhas de documentos de faturação, e depois até 4 tabelas secundárias, sendo que para cada uma destas poderá ainda definir uma tabela relacionada, permitindo desta forma uma grande amplitude de possibilidades para a configuração de dados das análises multidimensionais. No separador Filtros, poderá definir um filtro para cada uma das tabelas selecionadas para a origem de dados desta análise. Neste caso, eu estou a utilizar um filtro nome do documento para a tabela principal. No separador Dimensões, poderá definir para cada um dos campos a incluir na análise qual será a sua posição nas diversas áreas da análise, ou seja, irá indicar para cada campo se este se posiciona nas linhas, nas colunas ou na área de página da análise. Pode também definir a ordenação ascendente ou descendente para cada um dos campos e definir uma medida para a ordenação, ou seja, caso tenha dois campos na mesma posição com a mesma ordenação, na medida para a ordenação poderá definir qual dos campos será ordenado em primeiro lugar e depois os seguintes, definindo essa medida nesta coluna. Na coluna campo poderá visualizar o nome do campo em formato SQL e pode, se pretender, utilizar funções e personalizar a forma como os dados são apresentados na análise. Por fim, o campo ordem do campo na análise, a qual poderá também personalizar aqui nesta configuração. No separador medidas, poderá definir quais os campos que irá pretender visualizar na zona de dados da análise multidimensional, podendo também definir uma das diferentes operações de cálculo aqui disponíveis nesta lista. No último separador, poderá definir qual o número de casas decimais a apresentar nos valores numéricos, descrever esta análise no campo de descrição completa e também definir quem poderá aceder aos dados desta análise através do campo Acesso.